Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas, bem fascinante, pelo mundo complexo da psique humana. E para nos guiar, vamos usar o mapa que um dos maiores exploradores da mente nos deixou, Carl Jung. E para começar, já deixo no ar a pergunta central de tudo isso. O que realmente significa se tornar quem a gente é de verdade? Guarde essa pergunta, porque ela é o destino final da jornada que estamos prestes a iniciar. É o coração da psicologia analítica. Então, vamos lá. Toda grande jornada precisa de um mapa, né? E Jung nos deu um mapa do nosso mundo interior. Pense nele como uma estrutura para a gente entender como as diferentes partes que formam a nossa personalidade se relacionam e funcionam juntas. O nosso ponto de partida nesse mapa é o ego. O ego é, vamos dizer, o centro do palco da nossa consciência. É o eu que a gente conhece, a nossa identidade, aquela parte de nós que está na linha de frente, lidando com a realidade do dia a dia. Agora, logo abaixo da superfície, bem pertinho da consciência, a gente encontra o inconsciente pessoal. É como se fosse um arquivo que guarda tudo aquilo que um dia já foi consciente, mas por algum motivo foi esquecido ou reprimido. E ali também moram os nossos potenciais que ainda não foram desenvolvidos. E se a gente for ainda mais fundo, lá nas profundezas do oceano psíquico, chegamos no inconsciente coletivo. E aqui a coisa muda de figura, porque ele não é pessoal. Jung descreveu como uma espécie de herança psíquica, uma base que é compartilhada por toda a humanidade, cheia de formas e padrões que são universais. E finalmente chegamos ao grande destino do nosso mapa, o self. E atenção aqui, o self não é o ego. De jeito nenhum. Ele é o centro de toda a psique, tanto da parte consciente quanto da inconsciente. É o núcleo que organiza tudo, que busca o equilíbrio. É a totalidade que a gente busca alcançar. Certo, agora que a gente já tem o mapa, a pergunta é: como navegar por ele? Para isso, a gente precisa de um kit de ferramentas bem específico. As nossas funções psicológicas. Elas são a bússola e o leme da nossa personalidade. Jung dividiu essas ferramentas em duas categorias. De um lado, as funções racionais, pensamento e sentimento. São as que a gente usa para julgar, avaliar e tomar decisões. Do outro, as funções irracionais, a sensação e a intuição. Com elas, a gente percebe o mundo e coleta informações, mas sem o julgamento imediato. Então, o ponto crucial é que a gente não usa todas essas ferramentas da mesma forma. Cada pessoa tem uma função que é a sua superior, a preferida, a mais desenvolvida. A função oposta a ela, claro, fica menos desenvolvida. É a chamada função inferior. E é daí que vem muitos dos nossos desafios. Tudo isso operando a partir de uma atitude geral, a introversão, com a energia voltada para dentro, ou a extroversão, com a energia para fora. É justamente a combinação desses elementos que nos dá os famosos tipos psicológicos. Se a gente pega uma das duas atitudes, introversão ou extroversão, e combina com uma das 4 funções como a principal, a gente chega nos 8 tipos fundamentais de personalidade. Bom, agora que já conhecemos o mapa e as ferramentas, como é que as partes mais profundas da nossa mente se comunicam com a gente? Elas enviam mensagens, e o nosso trabalho é aprender a decifrá-las. A principal forma de comunicação são os sonhos, e eles não são aleatórios de jeito nenhum. Para Jung, os sonhos são como cartas enviadas diretamente do inconsciente, só que escritas numa linguagem de símbolos que a gente precisa aprender a ler. E qual o propósito dessas cartas? Principalmente a compensação. Se a nossa vida consciente está muito focada numa direção só, muito unilateral, os sonhos aparecem para mostrar o outro lado da moeda. É uma tentativa de restaurar o nosso equilíbrio psicológico. E interpretar esses símbolos não é um jogo de adivinhação, viu? Existe um método. A gente pode olhar para o passado, para a causa do sonho, ou para o futuro, para o seu propósito. A gente pode entender as figuras do sonho como pessoas reais da nossa vida ou, e isso é crucial, como diferentes partes de nós mesmos dialogando. Outra forma de mensagem vem através dos complexos. Sabe aquelas situações em que a gente tem uma reação emocional totalmente desproporcional e parece que outra pessoa assumiu o controle? Pois é, e isso é um complexo em ação. Ele é um núcleo de energia autônomo, quase uma subpersonalidade que pode sequestrar o nosso ego por um tempo. E aqui a gente encontra os grandes personagens dessa jornada interior, os arquétipos. São as formas primordiais lá do inconsciente coletivo. O herói, a mãe, o sábio, são padrões universais de experiência que são ativados em momentos cruciais da nossa vida. Mas claro,
Interagir com essas forças tão poderosas tem seus perigos. O primeiro é a inflação. É quando o ego se identifica demais com uma figura arquetípica e a pessoa pensa, eu sou o herói, ou eu sou o sábio. Ela fica inflada, perdendo a humildade e o contato com a realidade humana. O segundo perigo é ainda mais sério, a possessão arquetípica. Aqui, o ego não só se identifica, ele é completamente dominado por essa força do inconsciente. A pessoa perde o controle, sendo levada pela energia do arquétipo. Então, como navegar por esses perigos e integrar todas essas partes para completar a jornada? É aqui que a gente entra na fase final, o caminho para a totalidade. A chave para isso é a função transcendente. Imagina um cabo de guerra entre o consciente e o inconsciente. Em vez de um lado simplesmente vencer, a tensão entre eles pode criar uma terceira coisa, uma solução nova. É desse conflito que pode surgir um novo símbolo, unindo os dois lados e criando uma nova direção. Esse é o motor da transformação. E o nome dessa jornada inteira, um processo que dura a vida toda, é individuação. É o trabalho contínuo de trazer o material do inconsciente para a luz da consciência, integrando tudo e se movendo em direção à totalidade do self. O objetivo final não é a perfeição, mas sim a completude. É o processo de se tornar um indivíduo único, indivisível, autêntico e plenamente integrado. E assim, a gente termina a nossa exploração do mapa de Jung. A jornada para o self é única para cada pessoa, e isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente parasse para ouvir de verdade, que mensagens o nosso próprio inconsciente pode estar tentando nos enviar agora mesmo?